Olá, mais uma vez nós estamos aqui na nossa classe Esther, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, para aprendermos da Palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor agradecendo essa possibilidade e pedindo ao seu Santo Espírito que esteja nos ensinando aquilo que realmente necessitamos aprender. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, porque temos liberdade, Senhor, de aprendermos da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado conosco em todos os momentos. E abençoa, Senhor, para que cada um, aonde estiver agora, Senhor, ouvindo essa lição, possa o Teu Santo Espírito, Senhor, estar ensinando, Senhor, de acordo com a necessidade de cada um. Que nós possamos conhecer ainda mais ao Senhor e dessa maneira confiarmos realmente que Tu és o grande Deus e que está sempre cuidando de nós, Pai. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. No nosso estudo sobre o conhecimento de Deus, baseados num livro de J.I. Packer, Conhecimento de Deus, nós temos percorrido vários textos da Palavra de Deus em que temos aprendido muitas das suas características. Nós começamos o nosso estudo vendo a necessidade de sabermos quem é de fato o nosso Deus. E vimos várias características dele, sua majestade, sua soberania. E na semana passada nós estivemos vendo sobre a sua bondade e a sua severidade. Hoje nós vamos ver um aspecto de Deus que aparentemente pode parecer não ser coisa para Deus, né? Mas na verdade uma característica humana, que é o fato de que Deus afirma que ele é um Deus ciumento. Quando nós falamos sobre um Deus ciumento, a princípio nós pensamos como imaginar um Deus ciumento. Porque a palavra ciúme, né, você pensar numa característica como o ciúme, sempre traz uma conotação negativa. No entanto, como é que a gente pode imaginar um Deus ciumento? Packer afirma que não se trata de imaginar um Deus ciumento, mas sim de olhar para aquilo que ele revelou na sua palavra, porque tudo que nós aprendemos sobre Deus tem que ser através da sua palavra. Calvino afirmava que a palavra de Deus é o registro público de Deus. Então, ele não baseou, né, os seus ensinos numa tradição oral que fosse sendo distorcida. Não, ficou tudo aqui escrito. E é ele quem afirma que ele é um Deus ciumento, ele é um Deus zeloso. E nós vamos ver como que esses ciúmes de Deus realmente se constitui, né? Não tendo como referência o ciúme que nós convivemos ou vemos no mundo, e sim um ciúme como característica desse nosso Deus. Nós vamos ver aqui que em vários locais da palavra de Deus, em vários textos, Deus afirma que ele é um Deus ciumento. Ele começa afirmando isso lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 5, ele fala: Eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. E mais para frente, no capítulo 34, verso 14, depois que ele vai discorrendo com Moisés sobre muitas das suas características, de que ele é um Deus compassivo, um Deus de misericórdia, de justiça, ele vai falando várias características, ele chega ao versículo 14 dizendo nessa conversa: o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso ele é. Então, Deus vai se revelando através da sua palavra, desde o Pentateuco, né? Nós vemos vários textos em que ele fala sobre o seu zelo, em Números 25, 11, Deuteronômio 4, 24, e 6, 15, 29, 20, que eu sugiro que você vá lendo, né, todos esses textos, nos livros de histórias. Ele vai falar a mesma coisa, que ele é um Deus zeloso. Em Josué, capítulo 24, verso 19. Vamos ler Josué, capítulo 24, verso 19. Então Josué disse ao povo: Não podereis cultuar o Senhor, porque ele é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa desobediência nem os vossos pecados.
é um Deus zeloso. Em 1 Reis, capítulo 14, versículo 22, também ele vai dizer isso. Os profetas várias vezes vão falar que Deus é um Deus zeloso. Em Ezequiel, capítulo 8, versículo 3 a 5, nós encontramos isso. E estendeu para mim o que parecia uma mão e me pegou pelos cabelos, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e nas visões de Deus me trouxe a Jerusalém, até a entrada da porta do pátio de dentro, que está em direção ao norte, onde estava o assento da imagem do ciúme, que provoca ciúme. E a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a visão que eu havia visto no vale. Então me disse: Filho do homem, levanta agora os olhos em direção ao norte. Levantei os olhos em direção ao norte, e essa imagem do ciúme estava ao norte da porta do altar, na entrada. Sofonias, Zacarias vão fazer também referências a esse Deus zeloso. No Salmo 78, verso 58, nós também vemos. Salmo 78, verso 58. Pois o provocaram a ira com seus altares e lhe incitaram ciúmes com seus ídolos. Então, vocês vejam que nós temos aí em vários locais, né, vários textos da palavra de Deus se referindo ao ciúme de Deus, a um Deus ciumento, a um Deus zeloso. Ele é apresentado constantemente como motivo para ação, seja em ira ou misericórdia. Eu terei zelo pelo meu santo nome. Ezequiel 39, 25. Então, Deus demonstra esses ciúmes dele, às vezes com ira e outras vezes com misericórdia, né? E chegando no Novo Testamento, nós temos lá em Tiago, capítulo 4, versículo 5, uma referência a essa questão. Tiago, capítulo 4, versículo 5, que diz: Ou pensais ser sem motivo o que a Escritura diz, o Espírito que ele fez habitar em nós tem muito ciúme? O Espírito que ele fez habitar em nós tem muito ciúme? Então nós vemos em vários textos da palavra de Deus, Deus se colocando com a questão do ciúme, né? E nós vamos, portanto, pensar qual que é a natureza do ciúme de Deus. Como é que nós podemos reconhecer o ciúme como uma qualidade de Deus, se para nós, seres humanos, o ciúme é um defeito? A primeira coisa que nós temos que considerar é o que os teólogos chamam de antropomorfismo, ou seja, a descrição de Deus em uma linguagem extraída de nossa vida como seres humanos. A Bíblia, ela está cheia de antropomorfismos. Quando a gente fala sobre o braço, a mão, o dedo de Deus, a visão, sua ternura, sua raiva, seu arrependimento, seu riso, nós descrevemos características de Deus, né, ações de Deus de uma maneira humana, porque isso, a palavra de Deus, né, descreve assim. Por quê? Para que a gente possa compreendê-las. Mas nós não podemos pegá-las ao pé da letra. Por exemplo, quando a gente fala de ira, né? A ira de Deus é baseada em justiça. A nossa ira, nossa raiva momentânea, não é baseada muitas vezes em justiça. A ira de Deus tem a ver com indignação frente ao pecado, né? A nossa raiva, muitas vezes, é porque fere algum aspecto nosso, de poder, de espaço, né? Um direito nosso. Então, é diferente a manifestação desses sentimentos. E a mesma coisa acontece com o ciúme. O ciúme de Deus não é como o ciúme humano. O ciúme de Deus, ele não se baseia em inveja, né? Ele não se baseia em sentimentos humanos. Ele não se baseia em frustração, em despeito. Não, nós vamos ver que a característica dos ciúmes de Deus é completamente diferente dessas coisas, que foram corrompidas pelo pecado. Os seres humanos, criados à imagem de Deus, deveriam ter todos os sentimentos que Deus tem. Nós teríamos que ser capazes, por exemplo, de ter um amor como o de Deus. Mas
o pecado, a natureza pecaminosa corrompeu isso e o amor se tornou outra coisa. Então, a mesma coisa acontece como o ciúme. Os ciúmes de Deus, ele é um zelo digno de louvor para preservar algo extremamente precioso. Os ciúmes de Deus têm uma característica completamente diferente. Ele é zeloso para nos preservar, né? Nós somos preciosos diante de Deus. E Ele, com os seus ciúmes, com o seu zelo, Ele quer nos preservar para o seu louvor. Além dessa questão do antropomorfismo, nós temos que levar em conta também que existem dois tipos de ciúmes. O ciúmes vicioso, né, que está presente nos seres humanos, é o tipo de ciúmes que diz: eu quero que você tenha e eu odeio porque eu não tenho. É um ciúme baseado em cobiça, né, que expressa inveja, expressa malícia, expressa uma atitude maldosa. Ele é terrivelmente poderoso, Packer aqui afirma, pois alimenta e é alimentado pelo orgulho, a raiz da nossa natureza decaída. Existe uma obsessão sem controle por trás do ciúme que, se lhe for dada vazão, pode despedaçar até mesmo um caráter firme. Provérbios capítulo 27, versículo 4 diz: cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Então, é um sentimento totalmente malicioso, né? Um sentimento impregnado do mal. Isso está presente em uma pessoa rejeitada, uma pessoa substituída, né? Que aí vai ter um ciúmes mesmo, que pode chegar a ser um ciúmes até doentio. Mas existe um outro tipo de ciúmes, que é um ciúme zeloso. O zelo para proteger uma relação de amor ou para se vingar quando esta é quebrada. O professor Tasker escreveu: pessoas casadas que não sintam ciúmes com a intrusão de um amante ou um adúltero em seu lar, certamente têm ausência de percepção moral, pois a exclusividade do casamento é a essência do casamento. Então, este tipo de ciúmes é uma virtude positiva, pois mostra uma compreensão do verdadeiro significado da relação marido-mulher, juntamente com um zelo adequado para mantê-la intacta. Então, estes ciúmes, que é um ciúmes que procura zelar por aquela relação de amor que existe ali entre o marido e mulher, uma relação de exclusividade. Este é outro tipo de ciúmes. Não um ciúmes impregnado do mal, mas um ciúmes impregnado de amor e de zelo por manter aquela relação de amor. E, portanto, as escrituras, elas mostram esse tipo de ciúmes de Deus por nós, né? Como um aspecto de sua aliança de amor para com o seu próprio povo. É um dos aspectos da aliança de amor que Deus tem conosco, esse zelo, esse cuidado para que ela seja permanente. No Antigo Testamento, a aliança de Deus com o povo de Israel pressupunha essa exigência de um amor incondicional e leal, né? Deus não queria a adoração de nenhum outro tipo de Deus. Deus queria uma adoração exclusiva e única. E cada vez que o povo de Israel desobedecia isso, quebrava essa lealdade, né? Ele acionava, por assim dizer, em Deus, o ciúme e a sua ira e vingança. Deus pesava sua mão sobre o povo de Israel, quando esse era adúltero, quando eles deixavam de adorar o verdadeiro Deus para adorarem deuses falsos. Nós vemos que todas as referências mosaicas ao ciúme de Deus têm a ver com essa adoração aos ídolos, a outros ídolos, né? E nós vemos isso também em Josué capítulo 24, versículo 19, em 1 Reis 14, 22, que nós citamos aqui, e em Salmo 78, 58.
E nós vimos também no Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 22, que diz: ou será que estamos provocando os ciúmes do Senhor? Por acaso somos mais fortes do que Ele? Então, o adorar a outros deuses, o fugir da presença de Deus para louvar a qualquer outra coisa, né? É visto aqui como essa imagem do ciúme, aquilo que provoca os ciúmes de Deus e que o faz agir. Em Ezequiel, capítulo 16, Deus retrata Israel como sua esposa adúltera, envolvida em ligações profanas com ídolos e idólatras de Canaã, Egito e Assíria, e pronuncia uma sentença, que está lá no verso 38 e verso 42. E no capítulo 23, verso 25, julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as sanguinárias, e te farei vítima de furor e de ciúme. Então, a esposa adúltera, aqueles que saíram da sua presença e foram adorar outros deuses. Então, nós podemos ver que Deus é claramente, né, um Deus zeloso, um Deus que cuida realmente, que zela para que essa aliança de amor não se perca. Calvino afirmou o seguinte: o Senhor se dirige a nós com muita frequência no caráter de um marido. Ao realizar todos os ofícios de um verdadeiro e fiel marido, assim, em contrapartida, ele requer amor e castidade de nós. Isto é, que não prostituamos nossa alma com Satanás. Quanto mais puro e casto é um marido, com maior gravidade ele é ofendido quando vê sua esposa se inclinando para um rival. Assim o Senhor, que nos desposou em verdade, declara que arde com o ciúme mais ardente sempre que, ao negligenciar a pureza de seu casamento santo, nos corrompemos com paixões abomináveis, e especialmente quando a adoração de sua divindade, que deveria ter sido cuidadosamente mantida intacta, é transferida para outro ou adulterada com alguma superstição. Uma vez que desta forma não apenas violamos a nossa promessa, mas contaminamos o leito nupcial ao dar acesso aos adúlteros. Então nós vemos aqui que Deus, né, ele tem ciúmes e ele zela, e ele não quer ver a sua esposa, né, se corrompendo, a sua esposa violando a sua promessa de lealdade. Nós vemos aqui que ele não nos quer ver adulterado com alguma superstição, com alguma crença, qualquer que seja ela, que não seja no Deus verdadeiro, que não seja no nosso Senhor. Nós precisamos ter em mente que o amor de Deus é um amor pactual e não é um amor momentâneo, mas é um amor para a eternidade. Quando Ele nos escolhe, né, Ele celebra conosco uma aliança eterna e, portanto, Ele é zeloso desse caminho, desse percurso que nós percorremos até a eternidade. Porque da mesma forma como Ele quer nos resgatar, como Ele quer nos remir, Ele também quer ser amado e louvado pelos seus atos gloriosos de amor e de justiça. Então, é uma relação em que Deus nos ama incondicionalmente e que espera a mesma coisa de nós, né? O louvor, a glorificação ao seu nome. É esse ciúme de Deus, é esse zelo que Deus tem, que faz com que Ele julgue e destrua todos os infiéis entre o seu povo, aqueles que caem na idolatria. E hoje, irmãos, quantas coisas nos chamam, né, à idolatria. A idolatria pelo dinheiro, a idolatria pelo sucesso, a idolatria pelo poder. Coisas que colocamos na frente de Deus. Adulteramos, quebramos esse pacto de amor que Deus tem por nós. E Deus, como um Deus zeloso, nos corrige para que o nosso amor seja
totalmente e única e exclusivamente a Ele. Em Isaías 42, verso 8 e no capítulo 48, verso 11, Deus deixa muito explícito o seu lugar, né, na história. 42, 8 diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a minha glória a outro, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Faço isso por amor de mim, por amor de mim. Por acaso deixaria o meu nome ser profanado? Não darei a minha glória a nenhum outro. Deus não dá a sua glória a nenhum outro. E por isso que Ele zela para que nós estejamos glorificando, louvando ao nome dEle e a nenhum outro nome. Nós não podemos dar crédito sobre nenhuma ação de Deus a qualquer outra pessoa, a qualquer outra coisa. Deus é quem nos salva, Deus é quem nos cura, Deus é quem nos dá o ar para respirar, Deus é quem supre nossas necessidades. Nenhuma outra coisa. Não é o nosso emprego que supre nossas necessidades, não é o médico que nos cura, não são os remédios, não é a vacina, não é... Todas essas coisas são instrumentos na mão daquele que realmente tem toda a glória, tem todo o poder. Porque um sopro e tudo isso vai embora. Hoje, por exemplo, nós confiamos numa vacina, nós somos esperançosos de que isso cure este mal que está sobre a terra. Mas a verdade é que sem Deus, de uma hora para outra, essa vacina vira água. O que faz com que isso não aconteça é simplesmente a permissão de Deus. Então, essa é a questão do zelo de Deus. Deus, Ele é ciumento da sua glória. Ele quer que seja engrandecido o seu nome, porque Ele é aquele que está acima de todas as coisas. E isso deve permear a nossa vida. Glorificar o nome de Deus o tempo todo. E nós devemos ser realmente muito zelosos também disso, né? Porque muitas vezes, claro que nós devemos agradecer aqueles que nos auxiliam de qualquer forma, né? Eu agradeço muito aos médicos que fizeram o meu tratamento, eu agradeço o fato de que teve o SUS que pagou os meus medicamentos, eu agradeço aos cientistas que fizeram os medicamentos que puderam ser usados no meu tratamento, mas sem perder de vista que o poder é de Deus. Deus deu sabedoria ao médico, Deus abriu portas, Deus colocou na mente, permitiu, né? Colocou na mente e permitiu que aqueles cientistas fizessem o remédio. Toda a glória, toda a honra, somente a Deus. Este é o pacto de amor. O único que veio em resgate de nós foi Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Então, Ele foi o único que nos salvou. E é a Ele que nós devemos dar toda a glória, todo o louvor e toda a honra. Packer aqui vai colocar para nós o impacto, né, desses ciúmes, desse zelo de Deus sobre nós. A primeira coisa é que os ciúmes de Deus exige que sejamos zelosos por Ele. Como a resposta certa ao amor de Deus por nós é o nosso amor por Ele. Assim, a nossa reação para com o seu ciúme por nós é o nosso zelo para com Ele. Seu interesse por nós é grande, o nosso para com Ele também deve ser grande. A descrição clássica do zelo por Deus foi dada pelo bispo J.C. Riley, que Packer aqui cita integralmente e eu também vou ler aqui. O zelo na religião é um desejo ardente de agradar a Deus, fazer a sua vontade e expressar a sua glória no mundo de todos os modos possíveis. É um desejo que nenhum homem sente por natureza, aquilo que o Espírito coloca no coração de cada crente quando é convertido, mas que alguns crentes sentem tão mais fortemente do que outros que só esses merecem ser chamados de homens zelosos. Um homem zeloso em religião é eminentemente um homem de uma coisa só. Não é suficiente dizer que ele é sério, sincero, inflexível, minucioso, cordial, fervoroso de espírito.
Ele só vê uma coisa, ele só cuida de uma coisa, ele vive para uma coisa, ele é absorvido por uma coisa, e essa coisa é agradar a Deus. Quer ele viva ou morra, tenha saúde ou doença, seja rico ou pobre, agrade ao homem ou ofenda, seja considerado sábio ou tolo, receba culpa ou elogios, receba honra ou passe vergonha, com nenhuma dessas coisas o homem zeloso se importa. Ele arde por uma única coisa, agradar a Deus e fazer conhecida a glória de Deus. Se ele é consumido no próprio ardor, ele não se preocupa com isso, ele fica satisfeito. Ele sente que como uma lâmpada ele é feito para queimar, e se for consumido em chamas, ele sabe que apenas fez o trabalho para o qual Deus o designou. Alguém assim sempre encontrará um campo para o seu zelo. Se ele não pode pregar, trabalhar e dar dinheiro, ele chorará, suspirará e orará. Se ele não pode lutar no vale com Josué, fará o trabalho de Moisés, Arão e Hur na colina. Se ele mesmo não puder trabalhar, ele não dará descanso ao Senhor até que a ajuda seja enviada e o trabalho seja concluído. Isso é o que eu quero dizer quando falo de zelo em religião. Ser zeloso, pensar numa única coisa, em agradar a Deus, em louvar a Deus o tempo todo e em todas as coisas, né? Eu não faço nada, eu não vou fazer nada que não seja para agradar a Deus. Mas Laís, tá, tudo bem, mas como é que eu lavo uma louça para agradar a Deus? Sem rancor, sem raiva, né? Mas louvando a Deus, porque eu tenho aquela louça para lavar. Se eu estou lavando louça é porque, em princípio, eu comi. Eu louvo ao Senhor porque eu tive alimento, porque eu tenho uma família que suja a louça, porque eu já falei algumas vezes na classe, né? Que às vezes a gente reclama, mas quando você está sozinho, você gostaria de estar sozinho na sua casa, não ter filhos, não ter marido, não ter mais ninguém na sua vida. Só ter um prato, né? Não, nós queremos sim ser gratos a Deus, nós podemos glorificar a Deus, lavando louça, lavando roupa, trabalhando, indo trabalhar, voltando do trabalho, ficando em casa confinados. Todo o tempo nós podemos louvar e glorificar o nome do Senhor. 1 Reis, capítulo 19, verso 10 e 14, diz que Elias era zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. E o que aconteceu? Deus honrou o zelo de Elias, mandou uma carruagem de fogo e o levou para o céu, né? Deus honra aqueles que são zelosos. Paulo era um homem zeloso, sincero e dedicado ao seu Senhor. Diante da prisão e da dor, o que ele declara lá em Atos capítulo 20, versículo 24? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. E o próprio Senhor Jesus foi um exemplo supremo de zelo. Ao observá-lo limpar o templo, né? Quando ele entra lá e vê aquelas barracas, né? Que a gente imagina. Estou lembrando aqui das minhas aulas de flanelógrafo na escola dominical. Mas quando ele entra no templo e para limpar o templo, o que ele fala? Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. João 2,17. E quanto a nós? Será que o zelo pela casa e pela causa de Deus nos absorve? Packer pergunta aqui, né? Será que esse zelo pelas coisas de Deus nos absorve, nos possui, nos consome? Podemos dizer como mestre: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra? Será que nós podemos afirmar que somos zelosos dessa forma, né? E a segunda coisa que Packer coloca aqui é que o ciúme de Deus ameaça as igrejas que não são zelosas por ele. Nós temos na palavra de Deus uma carta que foi escrita a uma igreja, Laodiceia, em que Deus diz lá: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente, qualquer coisa seria melhor do que a apatia arrogante. Assim, porque és morno e nem é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca.
Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3, 15, 16 e 19. Como estão as nossas igrejas hoje, né? Como está a nossa igreja? Será que nós estamos nesse amor incondicional, nessa lealdade com o nosso Deus? Infelizmente, hoje nós vemos muitas igrejas que podem estar buscando muitas coisas, né? Buscando número de pessoas, buscando templos grandiosos, buscando arrebanhar multidões com um show gospel, enfim, uma série de coisas, mas que de fato não estão sendo zelosas com o Senhor. Elas não estão buscando glorificar somente a Deus, ao único e verdadeiro Deus. Tantos absurdos que a gente vê, principalmente hoje em dia na internet, né? Dias atrás nós vimos uma pessoa sendo louvada, uma cantora sendo louvada, coisas absurdas e que as pessoas ainda querem defender como algo que é correto. Mas nós temos que entender que isso será vomitado da boca do Senhor. Porque Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus que julga, Ele é um Deus que olha para o nosso coração e vê quem é que efetivamente está no trono. A Ele seja a glória e a honra, que cada um de nós possa se arrepender, realmente, né? Primeiramente se examinar, verificar se não tem colocado outro Deus, além do Deus verdadeiro, no seu coração. Arrepender-se, confessar e, a partir daí, viver uma vida que glorifique somente e unicamente ao nosso Deus. Que esse seja o objetivo maior da nossa vida. Uma ótima semana a todos, sempre glorificando e louvando ao Senhor.